A paz do Senhor Jesus. A paz a todos. Estamos começando mais um Tadel online. Graças a Deus. Paz do Senhor Jesus. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava mais, você me diz, não é o fim. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você entregou. E agora o que posso fazer? Em que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso Paz do dizer? Senhor Jesus. Boa noite a todos. Eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu Sejam bem-vindos ao nosso Tadel. pois sei que não irá falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou filho de verdade. Nada vai me Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva 1000 anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A Paz do Senhor Jesus. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irá falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. Teu sangue me A paz, povo abençoado. teu amor me salvou. Vamos aí com o nosso Tadel. Livre eu sou. A tua cruz me deu uma nova chance. Hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade. Agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar. Pra sempre do seu lado. Eu vou estar. Errei aqui, pessoal. Apertei o negócio aqui que não era pra apertar. Cortei a música. Mas tá bom, né? Glória a Deus, né? Deus é fiel. Isso aqui é o cansaço, né? A gente acabou de chegar aí de uma viagem aí. Fomos em São Paulo. Chegamos agora correndo, desde cedo andando. Mas estamos aí, né? A paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos iniciar aí o nosso Tadel online. E hoje nós vamos ter aí meditar no estudo todo especial
da palavra do nosso Deus. Eu gostaria que vocês já separassem aí os versículos onde nós vamos estar meditando. Com certeza Deus quer fazer a gente crescer no reino, avançar no reino. Eu quero avançar no reino. E você? Você quer? Eu quero crescer no reino. E você? Você quer? Eu quero crescer. Eu quero crescer, avançar. E eu não meço esforços para crescer no reino de Deus. Passei o dia inteiro, viajei para São Paulo, dirigi em São Paulo. É muito difícil o caminho de ida e de volta, é um trânsito terrível. Olha, não é fácil, andamos o dia inteiro, né, preparando as coisas para a nossa loja, mas estamos aqui, vim correndo aqui. Você vê que eu estou tudo corrido aqui, mas estamos que estar preparados e dispostos para fazer a obra do nosso Deus, amém? Sempre preparados, sempre dispostos para fazer a obra do Senhor, amém? Não podemos medir esforços, temos que estar sempre dispostos, sempre com o coração disposto. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre chamados e escolhidos, amém? Então, eu gostaria que você já separasse alguns versículos aí para você meditar. Vou pedir para o pessoal da mídia colocar também, que é Mateus 4:21, Mateus 22:1 e Isaías 6:1. Mateus 4:21, Mateus 22:1 e Isaías 6:1. Amém? E vamos que vamos. Estamos aqui correndo. O computador está dando uns tilt aqui. Mas vamos em frente, vamos em frente. A obra não pode parar. Amém? A obra não pode parar. E nós não vamos parar. Vamos em frente. Amém? Então, Mateus 4:21, Mateus 22:1, Isaías 6:1, tá? Vamos meditar nesses livros e com certeza Deus ele vai falar conosco, Deus ele vai nos dar direção, tá? Vou pedir o pessoal da produção colocar, pessoal da mídia, não sei se já estão colocando, vamos aí, vamos ver. Parece que eles já estão colocando, né? Já deram um joinha aqui, que estão colocando. E vamos aí, em frente em nome de Jesus, tá? Tá dando... Computador não é fácil. Aí, tá dando umas falhas aqui. Vamos em frente, em nome de Jesus. Bom, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, venha nos dar direção, Senhor, sobre esse estudo, sobre essa direção que o Senhor vai nos dar, meu Pai, em relação à Tua obra, em relação ao Teu reino, em relação às Tuas coisas. Nos ensina, nos dá direção, move o nosso coração, move o nosso entendimento, meu Pai, para as Tuas coisas, para fazer a Tua vontade aqui na terra, enquanto nós estivermos aqui, Pai. Direciona o Teu povo em nome de Jesus. Amém? Bom, o que é o Tadel? O Tadel é a terça avance, é para que Deus venha nos ativar a avançarmos no reino, a crescermos no reino, a irmos para frente. Então Deus ele sempre nos dá uma direção, a cada terça-feira uma direção nova. E hoje nós vamos falar sobre chamados e escolhidos. Chamados e escolhidos. Então eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus 4:21. Livro de Mateus 4:21. De antemão, quero dar parabéns para vocês que toda terça-feira está conosco. Olha, vocês são pessoas especiais, pessoas muito interessadas pelas coisas do reino e vocês realmente estão de parabéns, né? Vocês aí param os afazeres domésticos, às vezes é uma comida, às vezes é uma roupa que precisa preparar, na verdade, ou descansar, e vocês tiram esse tempo para estarem crescendo, né? Terça-feira é dia de crescimento, né? Então, parabéns para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês que têm se dispostos, têm estado à disposição do reino de Deus, tá bom? Então Deus abençoe muito vocês.
Continuem assim, vocês estão de parabéns, todos vocês, tá? Bom, Mateus 4:21 diz assim: e passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Então vocês veem que houve um chamado da parte de Deus para esses 2 irmãos. Então o Senhor, ele passou ali e viu eles ali no barco, arrumando as redes que ajudavam o pai deles. E ali Jesus, ele fez um chamado. Jesus, ele fez um chamado, né? O que é um chamado? Um chamado é quando Deus, ele toca em alguém e diz: vem, me siga. Venha, faça isto para mim. Venha, faça a minha vontade. É um chamado. Então, vários tipos de chamado. O chamado para a igreja, o chamado para servir a Deus, o chamado para a obra de Deus. Então, o Senhor Jesus, ele vem e chama as pessoas, né? Ele chama, e diga-se de passagem, o chamado de Jesus tem sido para todas as pessoas, para todas as pessoas. Claro, cada pessoa com um tipo de chamado. Tem aquelas pessoas que são chamadas para a salvação, são chamadas para herdarem o reino de Deus. Tem outras que, além de ser chamadas para o reino de Deus, são chamadas para a obra de Deus. São chamadas para ajudar na igreja em alguma coisa, né? Mas o Senhor, ele chama todas as pessoas, cada um com a finalidade, cada um com um objetivo. Amém? Agora, o Senhor, ele está chamando, o Senhor, no mundo inteiro, ele tem chamado. E como Deus, ele chama as pessoas? Ele chama através das igrejas abertas, né? Cada igreja tem o seu dia de abrir, algumas abrem todos os dias, outras 2 vezes por semana, 3 vezes, mas ali tem aquela porta aberta, onde muitas vezes as pessoas olham ali e são até tocadas. Olha, entra neste lugar, entra nesse lugar para eu te abençoar, para eu te ajudar, né? As igrejas abertas são chamados de Deus. Os programas que tem de rádio ou televisão, Deus ali usa para chamar. Deus usa uma pessoa evangelizando para chamar aquela pessoa. Deus usa vários meios para chamar. Hoje, através da internet, Deus tem chamado muitas pessoas para se aproximarem dele, né? Então você vê aí, hoje tem inúmeros tipos de pregações, inúmeros tipos de programas evangélicos, né? Você vê de todos os gostos. E Deus, através da internet, né? Pregações, canções, louvores, e Deus chamando as pessoas, né? Agora, nem todos ouvem o chamado de Deus. Nem todos ouvem. Você viu aqui que esses 2 irmãos, na hora, eles ouviram o chamado e seguiram a Jesus. Na hora, eles deixaram tudo que estavam fazendo, deixaram até o próprio pai, né? Deixaram o pai para seguir Jesus Cristo. Mas nem todos ouvem o chamado de Jesus, seja para a salvação, seja para a obra de Deus, né? Nem todos ouvem o chamado. Vamos ali no Mateus 22:1. Mateus 22:1. Livro de Mateus 22:1. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola muito forte a respeito de ser chamado e ser escolhido. Amém? Então a gente está olhando primeiramente sobre o que é ser chamado. Ser chamado é quando o Senhor chama aquela pessoa para algo, né? Então, Mateus 22:1 diz assim: Então Jesus tornou a falar-lhes por parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei
que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, e esses não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com este recado: dizei aos convidados: tenho já preparado o meu banquete, as minhas reses estão mortas, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas caso e foram um para o seu campo, negócio, e outros agarrando os servos, ultrajaram e mataram. Irou-se o rei e mandou as suas tropas exterminar aqueles assassinos e incendiar as suas cidades. Então disse aos servos: as bodas estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, a encruzilhadas dos caminhos e chamai para as bodas a quantos encontrardes. Indo aqueles servos pelos caminhos, reuniram-se todos os que encontraram, maus e bons, e a sala nupcial ficou cheia de convidados. Mas entrando o rei para ver os convidados, notou ali um homem que não trajava veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: atai-os de pés e mão e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá o choro e o ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Amém? Então você vê que aqui nessa passagem fala desse rei que tinha ali o filho que estava ali casando. Ele chamou ali vários convidados, pessoas que já eram ali de convidados especiais naquele casamento. Porém, eles não aceitaram, eles rejeitaram aquele convite, aquele chamado. Foi aí que o rei, ele falou: então vai no meio do caminho, e quem você for encontrando, você vai chamando, você vai chamando. E aí, quando o rei chegou, ali estavam aquela sala com aqueles outros novos convidados, né? Porém, tinha um ali que ele não tinha sido chamado, né? Ele não tinha estado preparado para aquele chamado. Então ali ele foi rejeitado. E depois fala: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Olha que interessante. Por que nesse caso dessa parábola muitos foram chamados, e por que diz que poucos foram escolhidos? Você vê que teve duas classes de pessoas chamadas: os convidados especiais, depois aqueles outros que não eram nem conhecidos do rei, né? O que isso quer dizer? Muitas pessoas, elas são especialmente chamadas por Deus, mas às vezes ela rejeita, ela não se faz escolhida. Porque quem é o escolhido por Deus? Aquele que o coração se volta para seguir a Deus, que o coração se volta para ouvir o chamado de Deus. O escolhido por Deus nada mais é do que aquela pessoa que o coração dela se volta totalmente para seguir Jesus, para obedecer Jesus, para seguir o que Jesus dá direção para a vida dela. Amém? Por exemplo, teve um dia que eu era novo, muito novo. E eu parei, eu acho que eu tinha, 16 anos, por aí. Eu estava no centro da cidade, de Campinas. Eu parei em frente a uma igreja. E eu nem sabia o que era igreja de crente direito, porque eu não era uma pessoa religiosa. Eu nunca fui uma pessoa religiosa. Eu nunca fui uma pessoa de frequentar igreja, né? Então, aí eu estava lá e olhei assim, e eu senti no coração de entrar naquela igreja. Eu olhei, sem entender, eu olhei: o que é aquilo? Eu vi uns obreiros, hoje eu sei que é obreiro. Eu vi uns obreiros, eu falei: o que é esses homens, essas mulheres com a roupa diferente? Eu não conseguia entender direito. E eu não entrei. Mas Deus ali me chamou. Deus, ele tocou no meu coração para entrar naquela igreja. De repente, se eu tivesse entrado ali, muitas coisas da minha vida eu não teria passado. Porque
Depois disso aí que eu não fui, eu sofri muito, sofri muito. Depois de uns 3 anos é que eu ouvi o chamado, mas eu sofri demais, sabe? Sofri demais. Nossa, até quando eu lembro eu falo, por que que eu não entrei aquele dia? Por quê? Né? Então, eu não vi o chamado. Aí já teve outro episódio, 3 anos depois, que eu fui chamado, e aí eu fui para a igreja, eu fui para a casa de Deus, entreguei a minha vida. Depois que eu tinha entregado a minha vida, eu aceitei Jesus Cristo como Salvador. Então eu já estava salvo. Eu já estava salvo, tá? Eu já tinha ouvido o chamado para a salvação. E aí eu estava dentro da igreja, foi quando o Senhor tocou em mim para fazer a obra de Deus. E eu senti assim Deus chamando. Eu senti dentro do meu coração ardendo para me fazer a obra do meu Senhor. Daí eu ouvi o chamado. Rapidamente eu ouvi o chamado e comecei a me lançar na obra de Deus. Primeiro evangelista, evangelizar nas ruas, ajudar no teatro da igreja, depois fazer trabalho com as crianças, depois ser um obreiro, né? E como obreiro fazendo várias coisas, cuidei do grupo de jovens, da igreja, fui evangelizar, continuei evangelizando nas ruas, saía nas ruas para evangelizar em vários lugares de Campinas, fazendo núcleo de oração, uma célula, fazendo reuniões, cultos, quando o pastor precisava de mim. Eu nem era pastor, eu era obreiro, aí o pastor precisava, às vezes o pastor saía, o pastor tinha um compromisso, aí ele me chamava, aí eu ia lá fazer os cultos para o pastor. Aí depois eu me tornei pastor auxiliar, depois pastor titular, né? E aí fazendo trabalho na igreja. E agora aí Deus falou, faz também coisas na internet. Eu ouvi o chamado de Deus, vou para a internet. Amém? E assim vai. Aí Deus falou, faz a obra social. Eis-me aqui, vou fazer a obra social. Porque sou eu que respondo o chamado como um escolhido. Quando Deus passa algo para mim fazer, e eu vou com todo amor, com todo carinho, e ouço o chamado. Você vê nessa parábola que a gente viu da festa. Vários foram chamados, mas não foram, não rejeitaram, né? Já aí daqueles outros que foram chamados, eles obedeceram. Porque o eis-me aqui, nós vamos falar agora do eis-me aqui. Vai lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Nós vamos falar aqui de uma visão que o profeta Isaías teve. Isaías 6:1. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar um pouco aqui da humildade do profeta Isaías, né? Ele ali, naquela visão, ele se considerou indigno de estar vendo o Senhor, né? Por causa da impureza dele, né? Que humildade, né? Aí, então, versículo 6, voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios,
e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Olha que lindo, conforme Isaías reconheceu que ele era um homem pecador, aí o Senhor tocou nele, nos lábios dele, tirou todo o pecado dele, perdoou o pecado dele, por causa da humildade dele. Maravilhoso isso aqui, né? Versículo 8. Depois disto, isso aqui que é interessante, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irá por nós? Então, depois que o Senhor foi e limpou Isaías, perdoou os pecados dele, ele falou assim: e agora? Quem eu vou enviar? Quem vai fazer a minha obra? Quem vai ser usado por mim? Quem? E aí, olha o que Isaías respondeu. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então você vê que muitas vezes a pessoa ela quer sentir alguma coisa para fazer algo para Deus, mas a obra de Deus não é feita por sentimento, ela é feita por posicionamento, ela é feita por convicção, certo? Então, se eu sei que Deus me chamou, eu ouço o chamado de Deus, e o chamado de Deus, ele vem através do quê? Através de Deus tocando no nosso coração, na nossa mente, através de um homem de Deus, um pastor, um líder, que separa a pessoa para um trabalho, separa a pessoa para algo, né? Porque na obra de Deus, na igreja, precisa de muitas pessoas para ajudar. Você vê que são muitas coisas para fazer. Então ali, Deus ele toca no pastor, toca no líder, fala: olha, chama fulano, pede para fulano fazer isso, né? E aí o pastor, o líder, chega até fulano: você não poderia ajudar nisso? Você não poderia ir para as ruas com folheto evangelizar? Você não poderia tomar conta da parte social da igreja? Você não poderia ser um obreiro? Você não poderia ser uma tia da escolinha? Ali é Deus chamando. É Deus. Não é o pastor, não é o homem. Então eu não posso enxergar o homem querendo me usar. Não, é Deus querendo usar, né? Cuida da parte da rede social da igreja, ajuda na limpeza da igreja, ajuda nisso. Ali é Deus chamando para a obra dele, para a obra dele. Eu sempre, quando um pastor chegava: Nilson, você vai fazer isso, você vai tomar conta dos jovens, Nilson, você vai fazer isso. Eu via o próprio Deus confiando em mim, porque você imagina Deus confiando em você coisas da obra dele? É um privilégio. É um privilégio. Eu me sinto privilegiado por ser escolhido para a obra de Deus. E quanto mais inspirações Deus me dá, quantas mais direções para a obra Deus me dá, eu me sinto mais feliz ainda, mais honrado ainda. Porque no passado eu chamava as pessoas para bebedeira. No passado, eu chamava as pessoas para balada. No passado, eu chamava as pessoas para o vício. E hoje, Deus me usa para chamar as pessoas para a obra dele. Então, quando Deus, você sentir no teu coração, ou você receber um chamado, um pastor te entregar um trabalho, o seu líder, olha, toma conta de uma célula, olha, ajuda ali, ajuda aqui. Veja como o próprio Deus te chamando. Deus chama, né? Você que sente de ir para a igreja, você que sente de acompanhar coisas de Deus na internet, você vê que tem pessoas que antes, lembra, você não sentia nada, você não tinha vontade de ir para a igreja, você não tinha vontade de ver louvor, imagina, lembra, antes você não ia para a igreja, antes você não ouvia a música de Deus, antes você não falava de Jesus para ninguém, de repente você sentiu vontade. É ou não é? Foi para a igreja, aceitou Jesus, aí veio a vontade de se batizar, aí veio a vontade de fazer algo para Deus. Isso é Deus chamando. Primeiro Deus chama para a salvação. E depois Deus chama para ser usado por Ele como um instrumento nas mãos dEle. Amém? Agora, eu vou ouvir o chamado ou não? Eu vou seguir ou não? Eu vou corresponder ou não? Muitas vezes as pessoas falam assim: não, mas eu não estou preparado. Quantas vezes a gente, pastores já ouviu isso: eu não estou preparado, eu não sei fazer.
Mas não, não. Deus não escolhe gente preparada. Deus prepara aqueles que Ele escolheu. Deus não escolhe pessoas capacitadas. Deus capacita aqueles que Ele escolheu. E se você recebe um chamado, é Deus te chamando. É Deus te escolhendo. E eu correspondo como escolhido, como Isaías. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me a mim. A quem eu vou enviar? Eis-me aqui. A quem vai fazer isso na minha casa? Eis-me aqui. Quem vai evangelizar? Eis-me aqui. Quem vai ter uma célula na sua casa? Eis-me aqui. Quem vai fazer ação social? Eis-me aqui. Não sei fazer, mas eis-me aqui. É só isso que Deus quer. Só isso. É igual, eu nunca tive comércio. Eu nunca tive loja. Mas Deus, Ele falou, monta uma loja para ajudar na parte social. Eis-me aqui. Aonde que compro? Vou atrás. Como é que eu posso? Como é que eu posso fazer? Como é que eu vou fazer? Não sei. Deus vai dar a direção. Deus vai dar a direção. Então, quando você fala, eis-me aqui, porque você vê o que aconteceu com Isaías, ele era um pecador. Mas naquela visão, ele foi o quê? Purificado. Deus purificou e depois chamou. Deus, Ele limpa para depois chamar para as coisas dele, para a obra dele. Então, a gente nunca pode contar conosco, com a nossa capacidade. Se eu contar com a minha capacidade, eu estou limitando o agir do Espírito Santo na minha vida. Eu tenho que falar, Senhor, além do que eu sei, além das minhas capacidades, me usa, eis-me aqui. Então, chamado, todo mundo é chamado para algo. Para ser salvo, em primeiro lugar, Deus chama todo mundo para salvação. A Bíblia fala que Deus não se agrada com a morte do ímpio. A Bíblia fala que a vontade de Deus é que não se perca ninguém. Deus chama todos para a salvação. Mas tem aqueles que se fazem escolhidos para a salvação, que ouvem o chamado e se entregam. Aceitam Jesus como o único Salvador. Se batizam nas águas para enterrar a velha criatura. E vivem a novidade de vida na presença de Deus. Ela está salva. Ela está salva. Agora, além disso, tem os escolhidos para a obra. Você lembra que Jesus escolheu 12? Você lembra? Tinham muitas pessoas, mas 12 foram os escolhidos. E 12 ouviram o chamado. Então, o chamado para a salvação, o chamado para a obra de Deus, quando Deus chama e chama de diversas formas. Muitas vezes a pessoa ela é tocada para fazer algo por Deus, impulsionada, e às vezes ela enterra o talento dela. Às vezes ela é convidada, o pastor, um líder, olha, Deus quer te usar, Deus vai te usar, mas ela enterra o talento. Agora tem aqueles que não, igual a gente viu os 2 irmãos lá, Jesus chamou, eles largaram a rede e foram. Isaías também, ele mesmo falou, eis-me aqui, aqui estou eu, me usa, o que eu posso fazer no teu reino. Amém? Então, Deus chama a todos. Agora, escolhidos, eu que aceito ser escolhido, quando eu digo eis-me aqui, eu me coloco na posição de escolhido. Quando eu falo eis-me aqui. Por isso que muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados e poucos ouvem o chamado e seguem o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, que forte essa palavra, onde o Senhor nos coloca essas 2 questões, chamados e escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos são chamados, poucos se fazem escolhidos. Meu Pai, que o nosso coração, Senhor, que tem ouvido o teu chamado, seja um coração também que se coloque na posição de escolhido. Um coração que diga, eis-me aqui, me usa, faça a tua vontade. Sim, Pai, que esse coração esteja ardendo dentro da gente, que a gente não venha olhar capacidade, condição, distância, nada disso, nada disso.
O escolhido apenas diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Que a gente tenha esse coração, porque aqueles que tiverem esse coração são os que vão desenvolver, os que vão crescer na tua obra para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Amém? Aqueles que vão desenvolver na presença de Deus, na obra de Deus, são aqueles que têm esse coração que diz: eis-me aqui, me usa segundo o teu querer. Amém? Espero que vocês tenham gostado do nosso Tadel de hoje e na semana que vem estaremos juntos novamente. Graças a Deus que você ouviu o chamado de Deus e graças a Deus que você se posicionou como um escolhido de Deus. E como você se posicionou como escolhido de Deus, Deus vai te usar. Deus vai mostrar o que Ele quer fazer em você e através de você. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Firme na rocha, sempre.